Nos últimos anos, as apostas esportivas tomaram conta da internet brasileira como quem chega sem pedir licença. Com a regulamentação aprovada em 2023, essas plataformas passaram de coadjuvantes a protagonistas no mundo digital. De uma hora para outra, começaram a aparecer por todos os lados, em banners, comerciais, posts e, principalmente, nos perfis dos maiores influenciadores do país. A fórmula parecia simples, mostrar que dá para ganhar dinheiro fácil, rápido e sem sair de casa. E é claro que isso atraiu muita gente. Não demorou para que o marketing de influência virasse o coração da estratégia dessas empresas. Afinal, quando alguém com milhões de seguidores diz que tá ganhando apostando, quem é que não fica, no mínimo, curioso? Só que a conta chegou, e ela veio alta. De junho de 2023 a junho de 2024, os brasileiros perderam cerca de 23,9 bilhões de reais em apostas online. É dinheiro que escorreu pelos dedos de gente comum, muitas vezes em silêncio, enquanto os lucros subiam lá em cima. Esses números acenderam o alerta entre especialistas e autoridades. Algo não estava cheirando bem. As parcerias são milionárias, os contratos generosos. Mas e a ética? Até onde dá para ir sem ultrapassar o limite entre influência e manipulação? Essa é a pergunta que fica no ar e que a gente precisa encarar de frente. A casa começou a balançar quando a Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do país, foi chamada para depor na CPI das apostas. Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. De início, ela tentou tranquilizar todo mundo. Disse que só anunciava casas legalizadas, que sempre falava sobre responsabilidade e que jamais lucraria com as perdas dos seus seguidores. Mas o gelo rachou. Investigadores descobriram que muitos influenciadores estavam usando contas manipuladas, demo, como chamam, programadas para sempre dar vitória. Um show de ilusão. Numa das perguntas mais tensas da CPI, os senadores quiseram saber: ela usava a mesma conta que os seguidores? A resposta: não. Ela usava um login especial oferecido pela própria casa de apostas, tipo um teatro onde o final feliz já vinha escrito. A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam o login e a senha, e aí a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. A situação piorou quando veio à tona um contrato que previa até 30% de comissão sobre o dinheiro perdido pelos apostadores que usassem o link dela. É isso mesmo, se o seguidor perdia, ela ganhava. Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. E embora ela tenha tentado explicar que o bônus era só pelo lucro da empresa, o estrago já estava feito. Muita gente se sentiu enganada e o buraco revelou algo mais profundo. Mas quantos contratos parecidos estão escondidos por aí? Depois da bomba, vários criadores de conteúdo se posicionaram. O youtuber Felca foi direto. Recusou uma proposta de 50 milhões de reais em 3 meses. Disse que não queria esse tipo de grana, que o conteúdo dele não combinava com isso. Sabe quanto que eu fui oferecido já pra divulgar? No papo reto mesmo. No papo reto? 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês? 50 milhões. Jura por Deus? É, e eu recusei. 50 milhões? É mas mesmo? aí, caralho. Eu sou grande. Não, eu sou você é grande pra enorme, caralho. Mas 50 milhões? 50 E milhões eu tu recusou? recusei. Um mesinho? É, eu recusei. Eu pensei o seguinte: eu sei do que se trata os jogos de azar. Eu estudei isso. Fala pra mim qual plataforma é que eu vou Calma, chegar lá calma, pra me deixa eu falar. oferecer. Eu estudei isso. Eu sei Vai do que que me se trata contratam? jogos de azar. 50 milhões compra minha consciência, sim ou não? Não, eu recusei. Não é só sobre dinheiro, ele disse, quase como quem joga um balde d'água na fogueira. E não foi só ele. Xandão e Pantera, conhecidos pela força nas redes e pelo público jovem, também mandaram indiretas bem certeiras. A questão da proposta é assim. Eu não vou ficar citando nomes aqui de quais dessas agências me deram proposta, tá? Me procuraram. Não preciso ficar citando nome. Mas desde quando eu comecei a streamar,
Era muito recorrente isso daí. Só que quando eu comecei a streamar, essa questão de casa de apostas não tava tão em alta ainda. Não era, você não tinha o tanto de gente sendo patrocinada por isso que tem hoje em dia. Então era raro você ver alguém que mexia com isso daí, né? Então de quando em quando chegava pra mim patrocínios. Então, por exemplo, sem citar nomes, mas eu recebi durante a minha trajetória aí, pelo menos umas 6 ou 7 propostas disso daí. E são propostas que a gente sabe que pagam bem, tudo, né? Esses caras pagam bem pra você fazer a divulgação. Eu simplesmente não aceitei porque o motivo é óbvio, isso daí é imoral, é inaceitável e toda a sociedade, eu falo todos mesmo, deveriam se colocar contra isso daí, segundo o meu ponto de vista. R$500 mil, pessoal, foi uma proposta que eu recebi pra divulgar o Tigrinho. Chega até a ser absurdo, né? Eu recebo bastante mensagem de casa de aposta, mas dessa vez eles me superou, porque eles queriam me oferecer R$100 mil por semana, mais a comissão de quem clicasse no meu link, né? Mas, pessoal, eu ia ficar rico em questão de 3 meses, mas em 3 meses eu não ia estar feliz, tá, pessoal? Então, jamais que eu ia querer subir na vida prejudicando vocês, tá? Então, aqui no meu perfil vocês não vai ver o Pantera divulgando casa de aposta. Jamais, tá, pessoal? Porque eu sei o quão prejudicial isso é. Poderia ficar rico? Poderia. Não ia estar feliz. Eu ia mudar a vida da minha família, mas eu não ia estar feliz, então não vou prejudicar vocês divulgando isso, tá, pessoal? Fazer propaganda de algo que pode destruir a vida dos outros não é uma opção. Mas dá pra entender o tamanho da tentação. Uma reportagem da revista Piauí revelou que os cachês oferecidos pelas casas de apostas são quase surreais. Virgínia, por exemplo, teria recebido 50 milhões só de entrada para anunciar a Esportes da Sorte e ainda ganhava parte das perdas dos apostadores. Depois veio outro contrato, agora com a Blaze, por cerca de 29 milhões por ano. E não para por aí. Neymar, o camisa 10 da seleção, também entrou no jogo. Estima-se que ele leve cerca de 100 milhões por ano para estampar a marca da Blaze. Carlinhos Maia, Cauã Raymond, GK, Maísa Massafera. A lista de nomes famosos que toparam embarcar nesse navio é longa, mas com tanto dinheiro envolvido, fica difícil não pensar. Será que alguém parou para pensar nas consequências? Felizmente, nem todo mundo vendeu sua consciência. Camila de Lucas, por exemplo, foi firme. Disse que alguns influenciadores ganham até R$300 mil por mês com essas parcerias, mas que isso não justifica colocar a vida dos outros em risco. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito chato ver vários influenciadores indicando pra vocês uns jogos aí falsos, entendeu? Fazendo o povo perder dinheiro. E o povo não tem vergonha na cara e continua indicando jogo falso, de tela gravada, que eles ficam falando que ganham dinheiro. Mentira, não ganha. Enganando o povo. Não cai, gente, nessa que esses influenciadores estão ganhando um dinheirão pra ficar postando esses jogos e vocês indo nessa, achando que vão ganhar. Não vão ganhar. Eles mesmos não jogam. Eles jogam o trequinho lá só porque tá fazendo a publicidade. Cara, é inadmissível a falta de respeito com os seguidores ficar indicando uma palhaçada dessa. A exposição que a gente tem na internet, a quantidade de seguidores que a gente tem que ter responsabilidade com o tipo de publicidade, com as empresas que a gente se relaciona. Jade Picon também mandou a real. Chamou de vendidos os que aceitam esse tipo de proposta, deixando claro que dinheiro nenhum compra os valores dela. E olha só, esses nãos ressoaram mais do que muitos sims milionários por aí. A grande verdade é que o problema não tá só no bolso, tá na alma. Apostas online, muitas vezes, entram na vida das pessoas como se fossem uma tábua de salvação, mas acabam sendo um poço sem fundo. Muita gente começa achando que é só diversão, uma graninha a mais, mas logo se vê presa num ciclo que só afunda, perde, aposta de novo, perde mais ainda, e por aí vai. Uma pesquisa do Itaú mostrou que os brasileiros gastaram mais de 68 bilhões de em apostas online, dinheiro que poderia ter ido para educação, saúde ou para colocar comida na mesa, mas foi pro ralo. Pior, de acordo com o Instituto Locomotiva, mais da metade dos apostadores sentem mais ansiedade desde que começaram a jogar. É como se o jogo prometesse paz, mas entregasse angústia. Em escolas de São Paulo, professores já relatam casos de alunos viciados no tal jogo do tigrinho, um caça
caça-níquel online que virou febre. Crianças com insônia, falta de concentração, chorando de frustração porque perderam tudo num joguinho colorido. O psiquiatra Daniel Spritzer disse algo assustador: quanto mais cedo se começa, maior o risco de dependência. E em São Paulo, 1/3 dos pacientes com vício em apostas tem menos de 30 anos. O vício vai sugando sonhos, relações e sanidade. Com a água batendo no pescoço, o governo resolveu agir. Desde julho de 2024, qualquer propaganda de apostas tem que vir com um alerta bem claro: apostas podem causar dependência. Além disso, ficou proibido fingir que todo mundo vai ganhar, como se fosse fácil, como se o risco não existisse. Mas nem só de lei se vive a ética. Cada criador de conteúdo, cada influenciador, cada empresa que assina esses contratos precisa parar e olhar no espelho. Será que vale tudo por um contrato? Será que o feed vale mais que a consciência? No fim das contas, a pergunta que ecoa no ar é essa: você usaria sua influência para construir ou para destruir?